42, 42 e 43. Não era nem para abrir a Bíblia, né? A essa altura. Pelo menos não nesse texto. A gente já sabe de cor, não já? Já tem aí 21, 22 semanas. Acho que semana passada foi a 21ª, né? Então essa é a 22ª semana que nós estamos lendo esse texto. E semana que vem, se Jesus não tiver voltado ainda, a gente vai começar a falar sobre partir o pão. Nós ainda estamos em comunhão. Quer dizer, não é que a gente vai sair da comunhão, não, é que a gente vai avançar. Porque eu falei, nós ainda estamos em comunhão, então a gente permanece em comunhão e parte o pão. Atos 2, 42 e 43. Olha para mim, por favor. Desliga o telão, desliga não projeta no telão. Só quem não participou dos últimos cultos, aí olha para a Bíblia para ler em alta voz, tá bom? Mas se você vem acompanhando, você já pode dizer assim: eu sei 2 versículos da Bíblia de cor, além do Salmo 23. Que o 23 todo mundo sabe, não sabe? E agora, de uma certa feita em Canudos, muitos anos atrás, eu era muito jovem, chegou um delegado novo. E como havia uma disseminação de drogas em Canudos, aquela região, as cidadezinhas daquela região, muito próximo do São Francisco, o delegado determinou que a partir das 22 horas, se algum menor de idade fosse encontrado na rua, ia ser levado para a delegacia e só os pais poderiam ir lá para buscá-los. E aí uns jovens saíram do culto e foram para a praça passear, o que é muito comum nessas cidadezinhas menores e tal. Daí a pouco esqueceram do horário, passou das 22 e lá vem a viatura da polícia militar. E os policiais desceram, abordou, tal. Não, é que a gente é crente. Crente? É crente na rua essa hora? É que a gente saiu do culto e veio aqui para a praça, tal, tá. Diz um versículo da Bíblia aí. Aí o jovem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O policial disse: esse aí eu sou ateu e sei também. Vamos embora, vamos para a delegacia e só o pai tem que vir buscar. Então vamos lá, você já sabe um versículo da Bíblia além do Salmo 23. Vamos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam pelos apóstolos. Aleluia. Agora vamos lá para Efésios capítulo 4, que é onde a gente está meditando nas últimas 3 semanas. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: quantos encontraram, pode dizer amém? Procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Diga amém. Aleluia. Há algumas semanas nós estamos à luz da Bíblia Sagrada, obviamente, traçando o perfil e as características de uma igreja que vivencia um genuíno avivamento espiritual. E estamos trabalhando os 5 pilares deste avivamento, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações
e o temor. Então, ficamos umas semanas falando exclusivamente sobre perseverar. O que é perseverar? Permanecer, não arredar da posição na qual fomos estabelecidos. Depois ficamos algumas semanas trabalhando o conceito bíblico de doutrina dos apóstolos, que é o bojo, o conjunto das doutrinas que orientam a nossa fé. E obviamente que ao longo dos anos, a sã doutrina, o que Paulo chama de a sã doutrina, tem sido atacada por diversas ideias, conceitos, inovações, mas a igreja que vive um avivamento espiritual verdadeiro permanece na doutrina, no ensinamento fundamental da fé cristã. Já estudamos sobre a comunhão, onde nós estamos, perseveravam na comunhão, e já aprendemos que comunhão é koinonia, é o que nos mantém ligados um ao outro. E ao longo dessas semanas eu vi com os irmãos que a comunhão com Deus reflete na nossa comunhão com o próximo. E eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu estou inimigo teu, porque aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, diz o apóstolo. Então nós trabalhamos a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho e a comunhão com o Espírito Santo, e os privilégios de mantermos esta comunhão com a triunidade divina, ou com a trindade divina. Há 3 semanas nós estamos falando sobre a comunhão com o irmão, a comunhão com o próximo, porque o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Senhor Jesus, em João capítulo 17, orando ao Pai, numa famosa oração que os estudiosos chamam de oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso é a oração dominical, e a oração de João 17 é a oração sacerdotal. E presta atenção nisso, a palavra dominical não tem nada a ver com domingo. A palavra dominical vem do latim domini, Senhor, domínio, comando. Então quando nós falamos de oração dominical, nós estamos falando da oração do Senhor, ou a oração do senhorio, tá? Fazendo pontuações para você anotar aí e arquivando, porque isso é conhecimento bíblico. Então, em João 17, na oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, eu te rogo que aqueles que tu me deste sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus revela naquela oração que a forma que o mundo tem para crer que ele é enviado de Deus é a partir do nosso relacionamento fraternal de unidade. Então começamos a trabalhar Efésios capítulo 4, quando Paulo diz assim: um só corpo. Para nós entendermos que a figura mais esplêndida da igreja é a figura do corpo, embora muitos membros, somos um em Cristo. Somos iguais? Não, porque nem tudo no corpo é coração, mas todos os membros têm o seu propósito. Diga comigo: eu tenho um propósito no plano de Deus. Somos membros de um só corpo, então um só corpo. E o princípio aqui, deixa eu dar uma represadinha, tá? O princípio aqui é o princípio de acabar com as divisões que são tão típicas do ambiente religioso, das disputas por território,
posições. Paulo diz aos Coríntios assim: Paulo diz aos Efésios, ninguém quer mal para a sua própria carne, para o seu próprio corpo. Então, quando eu de alguma forma quero o mal para o meu irmão, eu estou infringindo uma lei do corpo, porque nós somos membros de um só corpo. Depois o apóstolo Paulo diz: um só corpo e um só espírito. O espírito que opera na igreja é o mesmo, o Espírito de Deus. Nenhum amém? O espírito que opera na igreja é o Espírito de Deus, um só espírito. E o fato de o Espírito Santo operar na sua vida de um modo diferente do que ele opera na minha vida, não me dá o direito de dizer que quem está operando em você não é o Espírito Santo, porque o fim é a glorificação de Cristo, a exaltação de Cristo através de nós e a santificação da nossa vida. Então, um só Espírito. Aí Paulo continua e diz: uma só esperança. Somos movidos pela mesma esperança, a esperança da vinda do Senhor. Todos nós esperamos morar no céu. Aleluia. Uma só esperança. Aí Paulo diz: um só Senhor. Foi aqui que a gente parou. Um só Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Preste atenção nisso. Jesus é Senhor até de quem não o reconhece como Senhor. Como assim, pastor? Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Até quem não o reconhece está debaixo do seu domínio, e um dia terá que se prostrar e se curvar e confessar o seu senhorio, a sua grandeza e o seu comando. Agora, o privilégio é da igreja, porque a igreja não apenas sabe que Ele é Senhor, quanto o reconhece como Senhor e se submete a Ele como Senhor. Vamos continuar. Estamos falando dos fundamentos da unidade cristã. Se eu quero compreender os fundamentos da unidade, eu tenho que entender que nós somos um só corpo. Diga comigo: um só corpo. Eu tenho que entender que neste corpo opera um só Espírito. Diga comigo: um só Espírito. Então, somos um só corpo, e neste corpo opera um só Espírito. E este Espírito opera em nós uma só vocação, uma só esperança. Todos nós somos movidos pela mesma esperança, a esperança da glória. Uma só esperança. E todos nós que somos um só corpo, em cujo corpo opera um só Espírito, e esse Espírito opera em nós uma esperança, ele nos leva para debaixo de um só senhorio, de uma só autoridade. Como? Por meio de uma só fé. Uma só fé. Diga comigo: uma só fé. É interessante lembrar que fé aqui não é referência a algo místico. E quando eu uso a expressão místico, eu não estou falando no sentido pejorativo da palavra místico. Místico está relacionado a mistério. Então, fé aqui não está relacionada ao mistério, a aquilo que é transcendental. Fé aqui está relacionado ao conjunto de crenças na sã doutrina que motiva a nossa caminhada. Não é que todo mundo tem fé. A fé aqui é relacionada àqueles
que tem a Bíblia Sagrada como a carta magna de Deus para a igreja e aceita ser movido pela fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Esta fé não é a que Paulo menciona aqui, não é a fé transcendental, é a fé prática e relacional. Vou explicar. A fé transcendental é aquela que me move em direção a uma esperança do invisível, é aquela que me move em direção ao milagre no impossível. A fé prática e relacional é aquela que me leva a agir desta maneira, porque os princípios que regem a minha vida me ensinam assim. Esta é a minha fé, é nisto que eu creio e é baseado nisto que eu vou viver. Deu para entender? Ficou claro? Então, quando Paulo diz uma só fé, ele está voltando inclusive lá para os Atos dos Apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. É a essência da nossa vida cristã. É a isso que o apóstolo Paulo está se referindo, aos princípios absolutos que unem todos os cristãos em torno de um só propósito. Uma só fé. E esta fé, que como eu disse, também é relacional, faz com que nós nos identificamos pelo nosso código de crenças, vamos chamar também de regras, e é por isso que nós nos empatizamos, nos relacionamos como irmãos, porque cremos nas mesmas verdades fundamentais das Sagradas Escrituras, portanto, uma só fé. Se você quiser anotar, e acho que deve, a Bíblia fala da fé sob 5 aspectos diferentes. É muito importante entender isso, porque a gente precisa compreender o que está em questão no contexto. Alguém já disse que o uso do texto sem análise do contexto vira pretexto, tá? Então, a Bíblia, por exemplo, fala da fé salvífica. É o crer que me leva a submeter-me. Eu tenho fé em Deus, então já estou salvo? Quando Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé, fé ali não é o mero crer de forma mística, abstrata e superficial. Fé ali é a fé que me leva ao ato de submissão ao comando. Pela graça sois salvos por meio da fé. A graça é de graça. A ação da fé me leva ao preço da submissão ao comando de Deus. Tem alguém aí? Segundo, a Bíblia fala da fé como dom do Espírito. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que existe o dom da fé. É a fé que opera o sobrenatural, que ri da adversidade, que canta quando deveria chorar, que me aponta o impossível. Terceiro, existe a fé como fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, quando Paulo faz a relação do fruto do Espírito, ele diz, fé, que se traduz por fidelidade. É aquele que crer de tal modo que está disposto a dar a sua vida por aquilo em que crê. Por isso os mártires morriam pela fé. Quarto tipo de fé na Bíblia: primeiro, fé salvífica; segundo, fé como dom; terceiro, fé como fruto; quarto, fé natural. Todo homem tem. Jesus disse assim a Tomé: Tomé, porque tu vistes, agora crês? Bem-aventurados que não viram e creram. Então todo homem é dotado de fé, porque todo homem é criatura de Deus.
Então todo homem tem uma fé natural. Na verdade, até aquele que diz que não crê em Deus, na hora do vexame diz assim: oh meu Deus, não creio que Deus existe, mas de uma maneira instintiva, o subconsciente do indivíduo reconhece que acima dele há uma autoridade. Então, é a fé natural. E o quinto tipo de fé é o que está aqui na observação de Paulo. É o conjunto de leis espirituais, conjunto de princípios e de ensinamentos bíblicos que nos motivam a caminhar na direção que nós caminhamos. Uma só fé. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Uma só fé. Quem crê, levanta a mão. Se alguém não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, não está no campo de uma só fé. Eu lembro agora do meu professor de filosofia. Quando eu cursei filosofia, eu tinha na sala, se eu ainda me lembro, eram 11 padres, 8 ou 9 freiras e uns 3 pastores, entre eles eu. E eu lembro que um dia o professor chegou azedo. Eu acho que ele comeu pimenta com sal e misturou com café. Não é possível. Porque ele chegou atribulado, disposto a provocar os padres, as freiras e os pastores da sala. Aí chegou mesmo esculhambando e desconstruindo a ideia ou o conceito da existência de Deus. E ele batia na mesa e tal. E tem um momento que ele falou assim: me provem que Deus existe. E eu sempre evitava qualquer tipo de discussão em sala de aula, até porque eu não gosto de nenhum tipo de discussão. Mas nesse dia, quando ele ficou lá, me prova que Deus existe, eu disse: professor, deixa eu fazer uma pergunta para os meus colegas, por favor. Quantos aqui creem que Deus existe? Bom, numa sala que você tem 11 padres, 8, 9 freiras, 3, 4 pastores, você perguntar quem crê que Deus existe, a sala toda levantou a mão. Quando a sala toda levantou a mão, eu disse assim: professor, todo mundo aqui crê que Deus existe. Eu não tenho que provar que Ele existe, é o senhor que precisa provar que Ele não existe. Fica à vontade, começa, tenta. É um servição, não é não? É um trabalhão, porque nós somos movidos por uma só fé. Em relação à palavra de Deus, que é o código desta fé, que é a base desta crença, que é o fundamento da nossa convicção e da nossa esperança, Paulo diz a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para corrigir e para redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isto é uma só fé. Então, não se discute Bíblia, se conversa sobre a Bíblia com aqueles que nela creem. Com os que não creem, por educação você ouve da sua descrença, mas não se bate boca, porque a palavra de Deus não foi escrita com o propósito de provar alguma coisa para alguém. Aqueles que a recebem, recebem-na pela fé. Entendeu? Diga amém. Uma só fé. Queremos todos que a Bíblia é a palavra de Deus e que a doutrina dos apóstolos, que é o conjunto de ensinamentos ensinados por Jesus e repassados à igreja através deles, é a lei que rege, é a égide que guia a igreja na terra. Então diga comigo: eu creio.
Por isso que um dos fundamentos da reforma protestante, que sábado completa aí 500 e alguns anos, é somente a Escritura. Não precisa de adendo. A Escritura, por conta própria, sozinha, toma conta, estabelece o fundamento da nossa fé e não abre margem para discussão. Depois Paulo diz assim, depois de uma só fé ele diz um só batismo. Aí ele começa a apertar a gente. Como assim? Porque batismo é muito mais do que imergir alguém nas águas. Um só corpo, somos um só corpo, em cujo corpo opera um só Espírito. E esse Espírito que opera neste corpo age gerando uma só esperança. E por causa desta esperança, movidos por essa esperança, estamos debaixo de um só senhorio, que é o senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo sobre nós é fundamentado a partir do princípio da expressão da fé pela obediência naquilo que Ele nos ensina. Porque eu expresso a minha fé em Cristo a partir do momento que eu me submeto aos seus ensinos e à sua orientação. A expressão de que Cristo é o meu Senhor é a submissão àquilo que Ele ensinou como regra de vida, como estilo de vida. E está incluso nisto o princípio batismal, um só batismo. A ideia de Paulo ali não é mencionar se o indivíduo foi batizado uma vez ou duas. O conceito ali não é de número, o conceito ali é de forma ou fórmula. Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Espera aí que eu explico. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então quem não é batizado não tem a salvação. Note que Jesus diz quem crê e for batizado. Ele não diz quem não crê e não for batizado. Por quê? Porque dentro do fundamento da fé cristã, o batismo é um ato consequente e imediato à expressão da fé. Ou seja, se eu creio, eu desejo ser batizado. Por isso ele diz quem crê e for batizado. A igreja primitiva, é só ler Atos assim bem direitinho, não defendia a ideia daquele que se converteu, mas não quer ser batizado. Porque o conceito bíblico aqui é de, se o indivíduo crê, mas não quer ser batizado, ele não se comprometeu. Quem crê e for batizado, ou seja, quem crê, automaticamente deseja o batismo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vamos mais, lá em Marcos capítulo 16, Jesus diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, olha a colocação, olha o verbo de ação contínua, fazei discípulos. Como? Batizando. Como é que se faz discípulos para Cristo? Batizando. Batizando como? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O batismo não é em nome da igreja, o batismo não é em nome do pastor, o batismo é em nome do Senhor, sob o qual nós estamos no domínio. Então, vamos lá, um só corpo, nós somos um corpo. Um só Espírito, o Espírito opera nesse corpo.
uma só esperança. E o Espírito Santo que opera nesse corpo nos move por esta esperança. Um só Senhor, estamos debaixo do mesmo senhorio. Jesus é o Senhor nosso. Por quê? Porque nós estamos guiados por um só compêndio de fé, uma cartilha de fé, um conjunto de ensinamentos e orientações que expressam a nossa vida cristã e a nossa vida espiritual sob o senhorio. E isso se dá manifestando por meio do ato de ser batizado. Por quê? Porque o batismo é a declaração pública de que eu me comprometi com o senhorio de Jesus. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem para dizer que o batismo é o sepultamento do velho homem e a ressurreição do homem novo. Por esta razão, eu preciso colocar na sua alma, quem está aqui, quem está em casa, uma pergunta: sou cristão, me converti, creio em Deus, mas não quero ser batizado. Por quê? Qual é a dúvida? Aí uma pessoa me disse um dia: pastor, porque se desviar, né? E você pretende desviar? Não, quer dizer, eu não pretendo, né, pastor? Mas vai que aconteça? É essa a ideia? O meu compromisso com Jesus está posto sob condições e possibilidades de que amanhã eu me arrependa dele e queira voltar atrás? Vamos fazer assim, pastor? Deixa passar, o carnal vai. Mas e a minha fé? Olha lá, a minha fé que me leva para debaixo do seu senhorio e que me torna participante da mesma vocação dos santos, pela operação do mesmo Espírito, e que me torna um corpo, está condicionada a circunstâncias, possibilidades e oportunidades que a minha vida possa ter de voltar atrás? Vou fazer uma pergunta, não me responda, por favor. Quantos creram e já foram batizados? Não responde. Eu ainda não, pastor. Por quê? Uma só fé, um só batismo. O batismo é sequente à fé, ao ato de crer. Sabe qual é o problema que a gente está vivenciando? Eu não sei nas outras épocas da igreja, mas deixa eu falar dessa época. Nós queremos um cristianismo sem comprometimento. Nós queremos, em muitos casos, ir para a igreja como se vai a um clube, que você paga a entrada, desfruta da piscina, joga bola na quadra, almoça no restaurante com um preço menor porque você pagou a taxa da diária e vai embora e não se compromete mais. No entanto, estar debaixo do senhorio de Cristo significa que eu e você não somos independentes. Vou repetir. Estar debaixo do senhorio de Cristo significa que eu e você não somos independentes, não vamos para onde queremos, não fazemos o que queremos, porque nós temos um Senhor. Eu aceitei ser guiado e orientado por Ele. Eu aceitei ser direcionado pelos seus ensinos, conduzido pela sua palavra. Uma só fé, um só batismo. Quem crê e for batizado, quem não crê será condenado. Por quê? Porque quem crê
é batizado. Quem crê aceita o comprometimento público com Jesus. Diga comigo: Senhor, eu creio e me comprometo contigo. Deixa eu aproveitar. A equipe do discipulado está aí. Se você não é batizado ainda, esteja aqui ou online, procura a nossa equipe, tem batismo. É tanto que, se você olhar o livro dos Atos dos Apóstolos, eles não discipulavam para batizar, discipulavam como nós fazemos. Eles não tinham um período de discipulado, de aulas para batizar. O indivíduo se convertia e era batizado. E o discipulado era relacional. Você se converteu, será batizado, a partir de agora anda com a gente, que é para você aprender sobre a vida cristã com a gente, no dia a dia, caminhando com a gente, vivendo com a gente, cultuando com a gente. O discipulado era relacional. Joel Kominski, considerado o pai dos pequenos grupos no Ocidente, diz que discipulado se dá no dia a dia, no culto de doutrina, na escola bíblica dominical. Se o indivíduo vier para o culto de doutrina, ele será discipulado, porque ele está sendo doutrinado agora à noite, a palavra está sendo ensinada. Se o indivíduo vier para a escola bíblica dominical, ele está sendo discipulado. E se ele estabelecer amizades, relacionamento com o ambiente da igreja, ele será discipulado pela convivência. Só que nós queremos nos converter a Cristo e não queremos mudar os hábitos. Nós queremos nos converter a Cristo e permanecer frequentando os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, mantendo as mesmas amizades dos mesmos níveis. Porque a Bíblia não diz que quando você se converte você tem que romper as amizades do mundo, mas diz que a partir de agora você é sal, portanto essas amizades não te influenciam mais. É você quem estabelece o ato da influência pela operação de Cristo em sua vida. Eu vou mudar de assunto porque eu estou sentindo um negócio ferver aqui na mente. Aí eu posso entrar assim numa linguagem mais, entendeu? Mas nós precisamos nos comprometer com a fé que professamos. Seu colega de trabalho sabe que você é cristão e serve a Deus? Lembro que um dia eu estava na ilha e, caminhando na praia, acabei encontrando algumas pessoas aqui de Feira de Santana, sentados numa mesa na beira da praia, tomando cerveja. Outro tomava uísque. Pastor, senta aqui. Não vou sentar não. Mas pastor, por quê? Porque vocês estão tomando um negócio que eu não tomo. O senhor tomou um refrigerante. Isso é verdade. Mas quem passar vai achar que eu estou tomando também. Não. Se é para ter o senhor aqui sentado, tira a cerveja, tira o uísque, pede só refrigerante. Não vou dizer o nome porque eu não fui pago para fazer merchandising. Nós precisamos entender que há ambientes que não são propícios para mim e para você. E se o ambiente quiser o privilégio da nossa presença, vai precisar se adequar à nossa presença. Uma só fé, um só batismo. Se comprometa com o reino de Deus. Para de pensar que igreja é restaurante, que você entra, escolhe a mesa, pede a comida, paga e vai embora sem lavar os pratos. Tem igreja, vou na igreja, paguei minha oferta, paguei meu dízimo, não devo nada. Primeiro, a oferta não é pago. Se você estava pagando, sinto muito por você, que não foi ensinado direito. Dízimo não é pagamento.
Porque se Deus fosse cobrar de nós alguma coisa, a gente estava empenado. Então, quando você oferta, você não está se livrando da responsabilidade de se comprometer com os pratos, porque você é membro do corpo. E se você é membro do corpo, eu preciso cuidar de você, e você precisa cuidar de mim, e juntos nós cuidamos dele, porque ele também é do corpo, e juntos nós cuidamos dela, porque ela também é do corpo. E eu nem gosto muito do meu dedo mindinho, porque meu dedo mindinho é feio, mas eu não corto. Eu cuido também do dedo mindinho, ainda que eu não goste dele. Por quê? Porque é um só corpo, operando nele um só fôlego de vida, um só Espírito. E esse mesmo Espírito me move nessa vocação, e essa vocação me coloca debaixo de uma só cabeça, que é Cristo o Senhor. E essa só cabeça, que é Cristo o Senhor, me comanda a partir de uma orientação que vem dos princípios espirituais. E por causa disso eu aceito ser batizado. Ou seja, quando é batizado, não batiza-se apenas a cabeça, o corpo inteiro mergulha, submerge, imerge. Tudo em mim está debaixo do comando de Cristo. Portanto, esse corpo inteiro está debaixo do senhorio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quem pode e crê diz amém. Um só Deus e Pai. Um só Deus e Pai. Então nós falamos de unidade do corpo, unidade do Espírito, unidade de propósito, unidade de autoridade, unidade da fé, unidade no batismo e unidade familiar. Um só Deus e Pai de todos. Nós temos um só Pai. Me poupe, você não deu nem um amém. Sangue de Cristo. Nós temos um só Pai. Pai de todos. Isso aqui é interessante porque a gente pensa que Deus é meu Pai e do outro ele é apenas vizinho. Mas ele é Pai de todos. A figura mais revelada de Deus na Bíblia não é a figura de juiz, não é a figura de criador ou do criador, é a figura de Pai. Deus sempre teve prazer de se apresentar como Pai, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Salmo 103, o salmista diz: como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Malaquias capítulo 3, assim como um pai que se compadece do seu filho, o Senhor se compadecerá daqueles que se submetem a Ele. Aí diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual é a diferença? A paternidade de Deus. Pai de todos. Pai de quem? De todos. Agora presta atenção. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 29, que Jesus é nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito dentre todos os irmãos. Na oração do Pai Nosso, que é uma oração extraordinária, e aquela oração, eu vou usar esse termo, tá? É o termo que eu achei aqui. Ela bagunça a mentalidade judaica. Por quê? Porque Jesus vai orar e diz assim: vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus. Para começar, o judeu dos dias de Jesus entendia que Deus era Pai apenas deles. Os outros eram como esterco, desprezíveis, sem dono. Aí Jesus vem e diz assim: não, Deus é Pai Nosso. Segundo, sempre que o judeu se referia a Deus, se referia a Ele na terceira pessoa da conjugação verbal, um Deus distante e impessoal. Aí Jesus vem e ora a Deus e
traz Deus para a segunda pessoa da conjugação verbal. Pai nosso que estais no céu. Subjetivamente, a segunda pessoa da conjugação verbal está aí. Então Jesus está trazendo Deus para perto. Ele é Pai. Aí Paulo vem e diz que Deus é Pai de todos. A pergunta aqui não é de quem Deus é Pai. A pergunta aqui é: que tipo de filho estamos sendo? Que tipo de filho estamos sendo? Aí Paulo diz: Pai de todos e sobre todos. Ou seja, Ele está acima de todos. O seu comando, a sua autoridade, a sua existência, o seu domínio está sobre todos. Ele não é apenas Pai, Ele é autoridade. Ele é Pai e exerce autoridade. E vou repetir uma frase que eu disse há pouco: Ele é autoridade até sobre aqueles que não o reconhecem. Um dia, aliás, não faz muito tempo, mesmo essa badernada que fizeram aí 1 ano e meio atrás, com o nome de Deus, com o nome de Cristo, fizeram esculambação, bagunçaram tudo. O carnaval virou um pantanal de blasfêmia, de escândalo e de manifestações anticristãs e anti-Deus. Aí alguém me disse assim: Deus não vai fazer nada. E eu disse: e por que Deus tem que se preocupar? Presta atenção, o melhor dos homens é 70 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Deus é eterno. Um dia para Ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O que são 70 anos para aquele que é eterno? Então o cara está pensando que 70 anos, 80 anos é a vantagem para ele chutar Deus, esculhambar Deus. E Deus está olhando para ele dizendo assim: você não percebeu que o reloginho está numa contagem regressiva? Nietzsche, Friedrich Nietzsche, alemão, ateu, antideus, o pensador que lançou fundamentos e base desse pensamento anticristão que está ganhando campo no nosso tempo, mandou gravar uma frase dizendo: Deus está morto. Assina Nietzsche. No dia que Nietzsche morreu, um pastor alemão, luterano, mandou gravar uma frase: Nietzsche está morto, assina Deus. Porque os homens morrem, Deus permanece vivo. Os homens envelhecem, Deus permanece no seu lugar, porque Ele é eterno. Os homens adoecem, Deus permanece inabalável, porque Ele é Espírito. As filosofias vão e vêm, Deus permanece. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
To think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. Intocável, porque Ele está acima de tudo e acima de todos, Pai de todos e sobre todos. Ele é Pai e está acima. O problema é o nosso conceito de pai, porque no Ocidente principalmente, o conceito de pai foi banalizado. Conceito de pai no Ocidente é o conceito daquele que gerou, mas não tem domínio, não tem comando, não tem autoridade. Então filho bate em pai, grita com pai, aponta o dedo no nariz do pai, manda pai calar a boca, coloca pai na cadeia, mata. Esse conceito está fazendo a gente pensar que Deus é um pai meia boca, só que Ele é pai de todos e está acima de todos. Por isso que o louvor diz autoridade e poder e o domínio em suas mãos. Porque a Bíblia diz que Ele segura o vento no punho da sua mão. Haverá um momento em algum período da história e da grande tribulação que Ele vai segurar o vento dos quatro cantos da terra, porque Ele é Pai e é sobre, Pai de todos, em todos e por todos. Presta atenção nisso. Pai de todos, em todos e por todos. Em todos. Deus se manifesta em todos os homens de alguma forma. Por quê? Porque Ele imprimiu em cada ser que Ele criou a sua natureza. O ser humano é a revelação de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, Deus se manifesta na criação por meio de todos, porque todos são feituras das suas mãos. Agora presta atenção. Deus é injusto para jogar alguém no inferno, pastor? Presta atenção. Eu sou um artesão, trabalho com escultura, e eu tenho a habilidade de esculpir de um tronco bruto de madeira as melhores figuras. Mas à medida que eu vou trabalhando numa figura, na madeira, talhando nela a imagem que vou estabelecer, eu percebo que ela não vai para o padrão que eu quero, cheia de cupim, trinca cada vez que eu tento alcançar um propósito. De quem é a madeira? Minha. De quem é a escultura? Minha. De quem é o trabalho? Meu. Então eu tenho poder para fazer com aquilo que é meu, aquilo que eu quiser. O nome disso é soberania. O nome disso é soberania.
O amor de Deus trabalha em paralelo com a justiça de Deus, porque tudo isso é resultado da sua graça, é da sua natureza. Então eu e você somos feituras da mão de Deus, nós somos talhados por Ele. Significa que eu e você não temos que ser como nós queremos, temos que ser como o escultor quer. Ele decide o que fará daquilo e daquele que Ele criou. Você está me entendendo? Diga amém. Hoje eu vi o documentário de um quadro que foi vendido essa semana na Europa por 30 milhões de euros. 30 milhões de euros num quadro. A história por trás do quadro é extraordinária. E quando perguntaram ao comprador por que ele pagou essa magnitude de dinheiro num quadro, ele disse: por causa da história que está por trás dele. Eu não comprei o quadro, eu comprei a história. É incrível. Ele pagou 30 milhões pela história e eu recebi a história de graça. Mas sabe por que eu recebi a história de graça? Porque alguém pagou por ela. Eu e você estamos recebendo de graça aquilo que não foi de graça. Alguém pagou. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Alguém pagou o preço dela. Então, aquele que pagou o preço dela detém o direito sobre ela e estabelece os princípios por meio dos quais ela se estabelece. Dá para entender? Ele é Pai de todos, em todos, sobre todos e por todos. Por todos aqui é a gente compreender que nós temos a manifestação de Deus e da graça de Deus em favor de todos. Todos estão sob a graça. Só precisamos entender que existe a graça que os teólogos chamam de graça comum. Todos recebem o fôlego de vida, isso é graça. O dia amanhece para todos, isso é graça. O sono vem para todos, isso é graça. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, isso é graça. 10 leprosos foram curados, graça comum. Um voltou para agradecer e foi salvo, graça especial. Quem se submete ao senhorio é favorecido pela graça com a salvação. Então, quando eu me torno um corpo e caminho debaixo da operação de um só Espírito e sou impulsionado por essa vocação e me submeto ao seu senhorio, conduzido pela fé nos seus ensinamentos, e expresso essa fé quando aceito ser submergido no batismo, que é a declaração pública desta fé. Então eu estou declarando para quem interessar possa que Ele é meu Pai, está sobre mim, opera em mim, opera em meu favor, e que eu, apesar de reconhecer a graça plena dele sobre todos, decidi me submeter a esta graça específica que me leva a caminhar de maneira mais íntima, pessoal e próxima a Ele. Então, por todos, sobre todos e em todos, Deus é Pai. Fica de pé, por favor. Então eu preciso, se eu quiser caminhar na unidade, se eu quiser perseverar na comunhão, eu preciso entender que somos um corpo. Diga comigo: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai, de todos, sobre todos, em todos e por todos. Todos são alvo da graça. É graça. Nem todos abraçam esta graça se submetendo ao senhorio. Os que abraçam esta graça se submetendo ao senhorio recebem mais do que o dia, a noite, a chuva, o sol. Recebem a salvação. Eu quero orar com você. Nós precisamos caminhar em unidade. Preste atenção nisso. A maioria de nós tem medo das perseguições que se armam contra a igreja. Mas a maior arma que o diabo pode usar contra a igreja não são as perseguições. Decretos de lei abusivos e nos colocarem contra a parede. Mas acredite, essa não é a arma mais poderosa do diabo contra nós. A China é fechada para a pregação do Evangelho. É proibido falar o nome de Jesus. Em algumas províncias a punição é a morte. Mas existem milhões e milhões e milhões de cristãos na China. Porque perseguições e decretos não param a igreja. Mas falta de comunhão e falta de unidade nos atrasa, nos bloqueia, nos impede, nos atrapalha. Eu quero orar contigo agora e você vai dizer para o Senhor: eu quero caminhar em unidade, eu quero caminhar em comunhão, eu quero caminhar segundo a tua palavra na expressão do amor fraternal, que me leva a expressar a minha fé pela prática do amor e da comunhão. Senhor, essa é a tua palavra. Este culto é o culto da palavra. Nós estamos celebrando o teu nome, porque a tua palavra nos confronta, mas também nos conforta. A tua palavra nos provoca, desafia nossa mentalidade, nos chama para viver a vida cristã mais do que na experiência de ir ao templo, mas na expressão do amor que nos leva a vivermos em comunhão e em unidade. Aqui dentro, Senhor, tem uma multidão de irmãos. Na nossa transmissão por satélite tem milhares de pessoas. Aplica esta palavra no coração dos teus filhos e das tuas filhas e nos leva a uma vida de unidade. Derruba as barreiras, quebra as barreiras, rompe as reservas. Nos ajuda a tratar com honra aqueles que são membros do corpo. E como diz Paulo mesmo, aqueles que porventura são membros do corpo que nós julgamos menos honrosos, tratamos com mais honra ainda. Que nós sejamos impulsionados a tratar uns aos outros com honra, com amor, com desvelo, e vivermos a unidade da fé e a unidade do Espírito. Opera isso em nós. Se você puder, irmão, estenda as suas mãos em direção aos 4 cantos de Feira de Santana e ore agora pela igreja de Feira de Santana. Ore agora pela igreja de Feira de Santana. Senhor, opera na tua igreja nesta cidade esse princípio de unidade.
Que as nossas diferenças se limitem ao intelecto, não ao relacionamento espiritual e fraterno. Nós clamamos, lança por terra, Senhor, toda a força da religiosidade que faz a gente pensar que um é melhor do que o outro, que somos mais ou menos crentes, mais ou menos espirituais, mais ou menos dignos, e faz a gente perceber que nós somos um corpo e que nós precisamos cuidar do corpo e cuidar uns dos outros.